Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu quero compartilhar com você hoje uma meditação para a tua semana. Meu nome é Daniel Muniz e esse canal tem o intuito de ajudar você a verdadeiramente extrair a sabedoria das Escrituras para que você consiga viver cada dia melhor. E hoje eu quero falar a respeito de um tema que é muito falado, mas muitas vezes nós não conseguimos ter uma profundidade real nele. E o tema de hoje nós vamos falar sobre santidade. E para aprofundarmos esse tema, eu quero usar com vocês o texto base no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 1, aonde vai dizer o seguinte: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Aqui nós temos uma ilustração que a Bíblia está nos trazendo e nós precisamos entender o contexto para entender o peso dessa mensagem. E nós precisamos lembrar que não existia uma produção em massa ou uma produção industrial daquele tempo nos perfumes. Os perfumes eram produzidos em casa, de uma forma artesanal, de modo que se levava tempo para realmente fazer um bom perfume. E o que a Bíblia está nos dizendo é que um perfumista, ele passou um tempo fazendo um perfume e de repente uma mosca pousou nele e isso foi suficiente para estragar todo o perfume. O perfume tem um propósito específico, que é perfumar o ambiente. Agora foi. E se algo interrompe esse processo, automaticamente nós entendemos que o perfume não está mais cumprindo o seu devido propósito. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que uma pequena mosca que caiu em um frasco de um perfume que tem um cheiro muito forte, acabou estragando todo o perfume. E muitas das vezes nós tratamos a santidade exatamente assim. Nós tratamos a santidade como se ela fosse algo que pudesse ser muitas vezes tocado por pequenas impurezas. Mas quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de uma separação total e completa para Deus. E essa separação vai exigir que até mesmo pequenas impurezas sejam retiradas do nosso cenário. Quando nós olhamos para a situação do perfumista, nós vemos que muitas vezes nós nos tornamos esse tipo de pessoa que buscamos a santidade porque queremos ter um relacionamento maior com Deus, mas permitimos que pequenas impurezas acabem entrando em nossa vida. E essas pequenas impurezas que entram em nossa vida fazem com que tudo aquilo que nós construímos anteriormente acabe se perdendo. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo um pouco mais profundo. O que esse texto está nos mostrando é que um pouco de coisa ruim pode estragar toda uma coisa boa. Então, às vezes, você pode estar dizendo: Daniel, mas eu não vejo pornografia, mas eu fico vendo mulheres seminuas no Instagram. Daniel, eu não corrompo as pessoas, eu não roubo as pessoas diretamente, mas eu também não devolvo o troco a mais que é me dado no mercado. Nós precisamos começar a entender que às vezes nós damos pequenos jeitinhos em coisas que não deveriam ter jeitinhos. Isso porque nós acreditamos que o erro maior de tudo é quando nós fazemos um erro muito grande. Nós começamos a mensurar o pecado. Existe uma classificação de pecados entre pecadinhos e pecadão, e aqueles pequenos pecadinhos é como se Deus tivesse mais facilidade de perdoar do que os pecados maiores. E nós começamos a acreditar que por cometermos pequenos pecados, nós não estaremos nos afastando de Deus. E essa lógica faz com que nós peguemos um frasco de perfume que demorou para ser produzido e coloquemos uma mosca dentro dele. Mas o que mais me chama a atenção é que uma pessoa que está produzindo um perfume caro como esse, que dava muito trabalho, antes que a mosca pudesse pousar nele e contaminar todo o perfume, houve primeiramente um descuido. O porquê que esse perfume, já sabendo que ele é caro a produção e difícil de ser feito, por que ele não estava tampado? E aqui entra o principal ponto: nós temos nos apegado demais ao Deus que perdoa e temos afastado cada vez mais do Deus que nos ajuda a não pecar. E com isso nós começamos a ser descuidados com as coisas. E nós precisamos entender que a Bíblia está nos mostrando de um perfumista que perdeu todo um trabalho de uma vida por causa de um momento de descuido, em que ele não tampou e não cuidou do perfume que estava sendo produzido. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você tem cuidado do seu frasco de perfume? Você tem cuidado da tua santidade? Você tem vigiado os lugares, pessoas que você tem olhado, que você tem convivido? Existem pessoas que às vezes já se separaram de relacionamentos há tempos, mas continuam agindo como se estivessem presos naquele relacionamento, pelo simples fato de que não conseguiu tampar e se proteger para que seu perfume não fosse contaminado.
E nós precisamos entender que esse não é um chamado à perfeição, mas é um chamado diário, a estarmos atentos às pequenas coisas que nos fazem errar. Porque nós precisamos ter a noção de qual é o preço real da santidade e a importância dela. E no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, Hebreus, capítulo 12, a partir do verso de número 14, vai dizer o seguinte: e esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não tiver santidade, você não vai poder ver a Deus. E tem muita gente que está querendo ver a Deus no seu dia a dia, nos seus afazeres, mas não tem buscado um nível maior de santificação. E me chama a atenção quando Adão cai, a pergunta que Deus faz para Adão não é o que você fez. A pergunta de Deus para Adão é: onde você está? Porque o problema maior da santidade não é o que você faz, é para onde o erro na santidade te leva. Isso nós precisamos estar muito atentos. Daniel, o que eu fiz para sair da santidade? Isso não é tão importante quanto para onde você foi depois de ter errado na santidade. Nós precisamos ter essa consciência e nós precisamos começar a olhar com olhos mais cirúrgicos a respeito dos nossos erros. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a enxergar o que realmente tem acontecido na nossa vida. Recentemente eu passei por um período onde eu estava cometendo pequenos erros e eu não percebia o impacto que eles poderiam gerar lá na frente. A Bíblia vai nos dizer no livro de Cantares, no capítulo de número 2, verso número 15, que uma raposinha destrói toda a vinha. Ou seja, o que importa não é o tamanho da raposa, mas o que ela pode causar. E quando nós olhamos pequenos erros e começamos a considerar eles como normais, nós nos afastamos cada vez mais de uma vida de santidade, de santificação. O que eu quero dizer para você nessa meditação de hoje é que você decida viver uma vida em santidade. E lembra que uma vida de santidade não significa uma vida de perfeição, mas uma vida onde você busca constantemente estar agradando a Deus e caminhar nos seus caminhos todos os dias. Existem erros que nós cometemos de forma inconsciente, mas existem erros que nós assinamos embaixo. E o que eu quero te convidar nesse vídeo de hoje é que você escolha não assinar embaixo dos seus erros, mas todas as vezes que você errar, que você busque em arrependimento sincero, olhar para Deus e falar: Senhor, me perdoa porque eu errei. E para finalizarmos, eu quero que você pense na seguinte metáfora: você tomaria, isso foi um pregador que falou, e eu gostei muito desse exemplo, ele diz: você tomaria uma garrafa d'água onde diz 98% água mineral e 2% água de esgoto? E a sua resposta provavelmente é não, porque eu sei que esses 2% é suficiente para contaminar todos os 98%. Então o que faz você pensar que Deus precisa te aceitar com 2% de impureza? Busquemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Eu não quero tornar essa mensagem um fardo para você, mas eu quero te alertar que às vezes o que está impedindo você de ir para um novo nível espiritual, de alcançar algo diferente na tua vida, seja justamente esses 2% que você já considerou como normal e está considerando um pequeno pecadinho, quando na verdade é isso que está te impedindo de alcançar as novas fases e viver as novas promessas de Deus para a tua vida. Então pense nisso, e eu tenho certeza que o Espírito Santo te iluminará e te guiará para que você realmente encontre clareza e a certeza do melhor caminho a se seguir. Que Deus te abençoe, esse canal serve para te ajudar cada dia mais a evoluir em sabedoria e em graça, e conte sempre conosco, porque estaremos aqui para te ajudar. Deus te abençoe, até a próxima!